Shalom, Boker Tov. Alguém mandou falar para mim sobre a questão por que foi que o povo judeu não aceitou Jesus como Messias, né? Como Machia. Veja bem, no período do exílio babilônico, após o exílio, surgiu os escritos, porque os judeus modificaram o hebraico antigo, que era o paleo hebraico, para escrever na língua aramaica, como eu já falei em outro vídeo, tá certo? Então, nesse período do exílio e após o exílio, o judeu desenvolveu vários livros, por exemplo, vários livros, no caso, colocando profecia messiânica, profecia de libertação para o povo de Israel que estava preso no cativeiro babilônico, né? E depois, mais à frente, após o exílio também surgiu várias profecias, vários profetas. Por exemplo, existiu período do exílio, no caso, né? Isaías, né? Depois surgiu Jeremias, Ezequiel. Vários profetas da literatura judaica foram eles que escreveram várias profecias. E essas profecias que eles escreveram dizia que quem deveria ser o rei, o Machia, seria quem? Podia ser um rei, um profeta, podia ser um juiz, né? Essas pessoas seria aquele que colocaria o guarda sobre a cabeça, seria o Messias, queria salvar o povo dos seus pecados. Mas ele tinha que ser descendente de Davi, tá? Então eles não aceitaram Jesus porque Jesus é filho de quem? É da linhagem de José. José, sim, da tribo de Davi, com certeza, né? Maria, sua mãe, já é da tribo de Levi. Tá certo? A gente encontra muito isso, essas histórias no primeiro livro de Gênesis, né? De Mateus, né? Falando sobre a genealogia de José. Mas o mesmo livro de Mateus afirma que não, que ele era gerado pelo Espírito Santo. Isso é uma contradição, tá? Sobre o pai, realmente quem é o pai de Jesus, se é o Espírito Santo, que é o pai, ou se é os descendentes de Davi. Muito bem, então se Jesus fosse realmente filho de Davi, da linhagem de José, ele caía na maldição de Jeremias 22, de Jeremias afirma que Jeoconia, né, que era o rei de Judá, naquela época, ele foi privado de ser rei. Ele foi condenado pelo Eterno. Nem ele seria rei, nem seria a linhagem. Então, Jesus, se fosse filho de José, ele seria descendente de Jeoconia, não podia reinar em Israel, era proibido por causa disso. Tá certo? E essa questão dele ser filho da Virgem também é uma contradição, porque não é confirmado na Bíblia hebraica, de jeito nenhum, não é confirmado em Isaías 7,14, para cumprir 1 Mateus, versículo 23, não é de maneira nenhuma aquilo ali, tá certo? Então eles não aceitaram porque ele não faz parte do cumprimento das profecias messiânicas, desses escritos que foi desenvolvido pelo judeu, tá? Já que esse escrito não é considerado como escritura inspirada, tá? Só para vocês verem. Então a história de Jesus Cristo não é real. Ela é apenas defendida pelos teólogos cristãos, como fosse verdade, mas não é verdade isso aí, tá certo? É uma invenção de salvação para o povo do Ocidente. Isso é o motivo, por isso que o judeu nunca aceitou ele como o rei, que o Messias naquele tempo era para governar, libertar o povo da escravidão, da opressão, tá? Dos reis opressores. Então ele não é o salvador do mundo, não é. O único salvador do mundo é o Eterno, sempre foi, sempre será. Então a história mostra que ele é filho de José, na genealogia, tá? Mas não podia reinar porque ele caía na maldição que o profeta Jeremias maldiçoou Jeoconia. Em algumas tradições chama Jeoquim, rei de Judá, que foi proibido de reinar. Existia uma maldição sobre ele. Então o Machia seria um rei, um governante, que ia governar aqui na Terra. Não era para governar no mundo todo, não era um salvador da humanidade, que nem assim é ensinado, tá? Isso é uma invenção de salvação. Canal mostrando as origens antigas. Tenha hoje um bom domingo, tá bom? Todarabá. Que Deus abençoe.